Uso de insetos para compor a ração animal. Já ouviu falar? E na alimentação humana? Comer gafanhotos, besouros, já faz parte aí da cultura de países como Tailândia e Vietnã. Alguns turistas que visitam esses países até experimentam as iguarias. Mas será que no futuro esses insetos vão fazer parte então da alimentação ou até mesmo serão tidos como fonte de proteínas? E o uso de insetos para a ração animal? O que você acha? Para essa conversa, então, eu chamo aqui Patrícia Milano, bióloga e doutora em entomologia pela Exalc USP. Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia por aqui. Agora, Patrícia, por mais estranho e diferente, né? Já que no Brasil aqui nós não temos essa cultura e o histórico de uso de insetos como alimento, pode ser viável, então, uma alimentação vir a partir dessa base? Olha, é muito viável, né? A gente fala muito em proteína, mas os insetos vão muito além disso. Então, você vai ter ele como até mesmo no uso de cosméticos, na fabricação de alguns cosméticos, inclusive de medicamentos, né? Então, você vai ter países como a China, por exemplo, que já está desenvolvendo até medicamentos à base de insetos, né? Como potencial alimentício é excelente. Ele pode, inclusive, servir como para mulheres gestantes e mulheres que já estão amamentando, para repor o cálcio no organismo das mulheres, né? E como tem um teor de ferro muito alto, ele também poderia fazer até medicamentos para algumas mulheres que sofrem de deficiência de ferro. Eu acho que hoje em dia deve estar em torno de 1,5 milhões de mulheres no mundo que sofrem com problema de ferro, né? E dessa perda. Então, os insetos poderiam compor um medicamento, inclusive, para esse grupo de mulheres. Então, você ter aí os insetos comprando a nossa alimentação, eu sei que assusta um pouco, as pessoas acham que elas vão comer insetos inteiros. Não vai ser bem assim, né? Eles são criados em sistema laboratorial, são abatidos geralmente por congelamento, que é o que é aceito pela ONU hoje em dia, e é um sistema que você mais humanizado, mais ético de abate, vamos colocar assim. E esses insetos são processados. Então, não é uma coisa que não passou por um tratamento. Ele precisa ter uma segurança alimentar. Então, depois de passado por um processamento, geralmente se faz branqueamento, né? Aí sim eles vão ser desidratados e transformados em farinha. Essa farinha pode compor alimentos para humanos, como já tem sido desenvolvido pela Tailândia, pela França, em Portugal. Então, você vai ter macarrão, barra de cereais, shakes para você tomar com sabores de frutas, né? E uma infinidade de outros produtos que já estão saindo no mercado. E para ração animal também. Então, hoje em dia tem sido muito utilizada a mosca soldado. A Nestlé e a Cargill, elas têm apostado nesse inseto, que é um inseto muito proteico, de uma boa digestibilidade, por exemplo, para cães, né, e gatos. Você já vai ter aí empresas que estão prometendo 20 toneladas de farinha ao mês para compor ração para o mercado pet, né? E esse inseto é altamente proteico, por ter um ciclo muito rápido, então você permite que você consiga ter esse material disponível muito rapidamente. Então, realmente é um mercado muito promissor, né? E a gente vai ter algumas outras também, como galinhas poedeiras, que deu um excelente resultado a utilização de insetos para esse grupo de animais também. Tem alguma coisa também já desenvolvida para suínos e muito para peixes, né? Então, é um mercado muito abrangente. Às vezes, você vai ter aí investidores que eles querem investir nesse ramo, mas ele se vê até um pouco perdido, porque ele não sabe direito se ele vai para o mercado de humanos, se ele vai para o mercado pet. No Brasil, a gente ainda não tem uma autorização, né, específica para você estar fazendo, por exemplo, para cães e gatos. Mas eu acredito que isso não vai demorar muito para acontecer. Para E, humanos, eu acredito que a gente, desenvolvendo ainda algumas metodologias, né, e entrando com. Depois que você estabelece metodologias e processamentos, que até na Europa o pessoal está em busca disso, como aquela indústria da França, por exemplo, a Insect, cujo Homem de Ferro
é sócio, inclusive, ele tem feito uma divulgação muito ampla disso daí, né? E ele está em busca também de uma padronização, de um sistema de criação e tudo mais. Para a gente mostrar para as pessoas, olha, vocês vão comer uma proteína limpa, saudável, sustentável, né? E que vai trazer muitos benefícios à saúde. E como você acredita que vai ser essa aceitação aí no mercado, voltando agora em relação à ração animal para pets e também, você falou aí, as aves? Olha, eu acho que a gente, bom, o público brasileiro em geral, graças a Deus, ele aceita muito bem as pesquisas que são realizadas no Brasil, né? Então, as pessoas gostam de obter informações, de serem bem esclarecidas sobre esse assunto. Tem muita gente trabalhando no Brasil, desde médicos veterinários até zootecnistas, pessoal da tecnologia de alimentos, nutricionistas, gastrólogos. Então, todo esse grupo de pessoal e os entomologistas, todo esse grupo fornece muitas informações. Então, a partir do momento que você divulgar informações para o grande público, né, sobre os benefícios da alimentação com insetos, esclarecer para ele que, olha, isso não é simples, isso não é coletado aleatoriamente. Cada inseto que você propõe como alimento, tanto para humanos ou para animais, ele tem um vasto estudo por trás, né? Tanto do sistema de criação, quanto a parte toda de segurança alimentar, seja para os animais ou seja para nós humanos. Então, tem muito estudo até que ele chegue a ser um componente de um produto. Então, quando vocês ouvirem logo, eu acho que não vai demorar muito, barrinha de cereais, né, feita com insetos. O inseto muitas vezes não está inteiro lá, é a farinha de insetos. Tenho a certeza que vocês estão comendo saúde. Vou citar, por exemplo, a farinha de grilos, né, que inclusive combate o colesterol ruim. Eu tenho a Ecological Food, eu fundei essa empresa, eu coloquei algumas postagens sobre alguns benefícios de alguns componentes que a farinha de grilo tem. Então, eu coloco assim, né? Ácido glutâmico, né? Ômega 3, 6, 9. O que é? Onde você encontra? Para que serve? De uma maneira muito simples, eu tento colocar isso para ser informativo mesmo. Para que lá na frente, essas empresas que estão querendo colocar produtos no mercado, elas possam colocar isso e as pessoas falam, olha, eu não preciso ter medo de comer isso. Tem muita ciência envolvida. E o brasileiro, graças a Deus, ele aceita muito bem a ciência. Isso eu acho que é um ponto muito a favor, conta muito a favor para a gente. É isso aí, né, Patrícia? Os estudos já estão sendo feitos, existem empresas aí, né, com a mão na massa praticamente aí para colocar esses produtos, né? E o futuro, então, a gente, na tua análise aí, a gente pode ter à mesa produtos como essas farinhas, a partir de insetos aí que você citou o grilo, e essa farinha chegando ao mercado aqui, venha conversar com a gente, que farinha eu não experimentei ainda não, mas eu te confesso que a formiga tanajura eu já experimentei, alimentada com uma erva, não me recordo, mas ela era bem interessante, viu, Patrícia? Eu conversei aqui com Patrícia Milano. Isso, no sabor desses insetinhos, né? É verdade. Essa saúde fica uma delícia o negócio. Nós temos, acho que em Silveira, né? Nós temos um restaurante em que o pessoal lá é cultural. Eles coletam e o pessoal faz até risoto, farofa. Então deve ser uma delícia, né? Era só uma farofinha muito en passant, mas deliciosa. Patrícia Milano, bióloga e doutora em entomologia pela Exalc USP. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje, viu, Patrícia? Obrigada a você, Simone.